Olá, amigos da Jovem Pan Online. Recebemos hoje em nossos estúdios o engenheiro mecânico Paulo Nigel, que é o presidente da Tetra Pak. Fundado em 1951 na Suécia pelo Dr. Rubinhausen, as inovações exclusivas da Tetra Pak mudaram a forma como os alimentos são envasados e distribuídos ao redor do mundo. A Tetra Pak iniciou suas atividades em solo brasileiro em 8 de junho de 1957. Portanto, acabou de fazer 55 anos no Brasil. A Tetra Pak protege o que é bom. Paulo, prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje e gostaria que você nos contasse um pouco da sua trajetória profissional, que deve ter sido brilhante. Como é que a gente faz para chegar a ser presidente da Tetra Pak? Bom, em primeiro lugar, Álvaro, um prazer enorme para mim estar aqui. Todos vocês sabem que eu sou fã da Jovem Pan, então estar nessa casa é uma realização e eu espero, nesses minutos que nós temos juntos, poder passar um pouquinho da experiência, um pouquinho dessa nossa trajetória. É uma trajetória de muito trabalho, porque eu nasci aqui na periferia, não na periferia, nasci na zona norte de São Paulo, mas naquela época, quando eu nasci, era quase periferia, né? E desde então, nascido de uma família de classe média, sempre estudando em escolas públicas, né? Olha que bacana que era estudar em escola municipal, escola estadual, depois o colegial eu fiz uma escola técnica, que é a Escola Técnica Federal de São Paulo, aqui na Ponte Pequena. E aí fui fazer a engenharia mecânica para poder complementar isso. Sempre tudo muito batalhado. E hoje eu vejo como a batalha faz parte desse momento que eu vivo, porque nada que se apresentava como obstáculo, na verdade, fez com que eu parasse de sonhar, fez com que eu parasse de buscar as minhas próprias convicções, sejam pessoais e profissionais, e felizmente na empresa que eu trabalho hoje, eu consigo juntar essas duas coisas. Quando foi em 1991, eu tive a felicidade de entrar na Tetra Pak, que é uma empresa sueca, uma empresa de origem escandinava, e naquela época eu entrei como gerente de vendas. Era uma venda técnica, uma venda que exigia um conhecimento técnico, daí a vantagem de eu ser técnico mecânico e engenheiro mecânico, e ajudou. E naquela época nós éramos ainda uma empresa muito pequena no Brasil. Para você ter ideia, eu vou dar uma dimensão, nós faturávamos 50 milhões de dólares, saindo de um período de ditadura e de controle de preços, portanto, ditadura também comercial. É verdade. E naquele momento a gente pôde começar a importar máquinas. E a história da Tetra Pak também foi uma história de desafios, porque inicialmente nós não tínhamos capital aqui no Brasil para poder comprar as máquinas novas. Então nós importávamos máquinas de segunda mão e aqui em Campinas nós reformávamos as máquinas, deixando elas brilhando com garantia de máquina nova. E foi assim, fazendo a colocação desses equipamentos, que nós começamos uma trajetória de progresso. Que bacana. Vocês começaram de baixo mesmo aqui também, né? Muito. Éramos poucos funcionários na época. E assim foi. O início dos anos 90 foram muito virtuosos. Nós crescemos a uma velocidade bastante grande e todos nós, como profissionais, também tivemos a oportunidade de crescer. E foi assim que no final de 97, um pouquinho antes, eu fui convidado a presidir a Tetra Pak no Canadá. E isso foi uma quebra de tendência, porque até então os expatriados do grupo, via de regra, eram suecos, né? E de repente eles colocam um brasileiro no Canadá. Até hoje eu não entendo bem por que fizeram isso. Mas não se enganaram naquela época, né? Com certeza. Olha, a situação estava tão ruim no Canadá que eles falaram, vamos colocar um louco, vamos trazer alguém de fora desse contexto, porque de fato a nossa empresa no Canadá ela estava encontrando uma série de dificuldades históricas de mercado. Uma delas, que depois a gente pode abordar com mais calma, era o desafio ambiental. E o Canadá, sendo um país muito avançado nessa questão, eles não entendiam a Tetra Pak como algo que fosse amigável do meio ambiente. E eu tive que quebrar essa lógica. Não deve ter sido fácil. Não foi, mas foi muito interessante. E eu que cheguei brasileiro, jovem, vindo de uma história de sucesso no Brasil,
de novos negócios, novos produtos, lançamentos. Quando cheguei no Canadá, eu quis fazer exatamente a mesma coisa e quebrei a cara de forma violenta. Porque no momento em que eu cheguei, estavam acontecendo naquele momento atividades do Greenpeace, do WWF, de ativistas nas diversas províncias, inclusive de boicote à embalagem Tetra Pak. Existia uma atividade chamada em British Columbia, chamada Boycott Tetra Pak, jogando com as palavras, né? O boycott é de buy de comprar, não compre Tetra Pak. E na província de Manitoba nós estávamos sendo praticamente banidos do mercado. Então, eu tirei, a minha agenda inverteu. O meio ambiente que estava ali no quarto, quinto posição passou a ser primeiro lugar na lista. Contratamos profissionais da área ambiental, inclusive eu levei um brasileiro para lá. E longa história curta, porque eu tenho pouco tempo, o que aconteceu é que nós tínhamos, em janeiro de 98, colocado um objetivo para dobrar o tamanho da companhia até 2002, e nós conseguimos fazer isso um ano antes. Puxa, nós tínhamos um programa lá que era 2 por 2002, ou dobrar por 2002. E atingimos esse objetivo em 2001. Isso deve ter sido um passaporte para o desafio que veio depois, porque depois eu assumi uma companhia muito maior no grupo, que era a Tetra Pak italiana. E na Itália foi uma história diferente, porque a Tetra Pak italiana era já uma empresa muito forte, muito consolidada no mercado, muito importante, porém com um processo de envelhecimento. Foi uma das primeiras empresas que o grupo constituiu fora da Suécia, já tinha 40 anos de idade, o management estava com essa idade de empresa, né? A maioria aposentando. E o meu projeto Itália foi um projeto de renovação, de modernização daquilo que era a estrutura da empresa, dos produtos, do portfólio, a orientação por processos, não mais uma orientação funcional, mas uma orientação por processos. E foi uma história de amor incrível com aquele país, com aquele mercado, com aquelas pessoas. Eu fiquei lá 6 anos, até que em 2007, aquele que me contratou na Tetra Pak em 91 se aposentou. Voltou para a Suécia? Não, ele era brasileiro. Ele era brasileiro? Foi o primeiro brasileiro que dirigiu a empresa aqui. Ele, no processo de aposentadoria, ele facilitou o meu retorno, então eu assumi em 2007 a Tetra Pak do Brasil e também a região América Latina, com exceção do México. O México está ligado à América do Norte. Nós cuidamos, o nosso quintal aqui é a América Central, o Caribe e a América do Sul. Paulo, o que é a Tetra Pak? Porque você falou desse desafio que você teve no Canadá, e eu estranho, porque para a gente, aqui no Brasil, a Tetra Pak é diretamente ligada e voltada à sustentabilidade, não é? O que é a Tetra Pak? Bem, a Tetra Pak é uma empresa que fornece sistemas integrados para a indústria de alimentos. O que é o sistema integrado? Para facilitar aqui para os nossos ouvintes, é o seguinte, você imagina você montar um restaurante para delivery, para entregar comida. Imagina que fosse esses pratos quentes. Você precisa ter uma área de armazenagem de matérias-primas, você precisa ter uma área de processamento desse alimento, que é a cozinha, e você precisa ter uma área onde você fecha aquelas quentinhas. Perfeito. E manda embora. A Tetra Pak fornece isso para a indústria. Nós fornecemos desde a recepção até a expedição equipamentos que sejam na área da cozinha, pasteurizadores, centrífugas, tanques, válvulas, esterilizadores, homogeneizadores, o que você imaginar. Tudo, chave na mão. E nós fornecemos também as máquinas de envase que formam as famosas caixinhas. Então, quer dizer, a Tetra Pak é infinitamente maior do que as caixinhas, né? A caixinha é a forma como ela é reconhecida. Perfeito. Existe uma relação muito grande do consumidor, principalmente no Brasil, com a famosa caixinha. A gente gosta de chamar assim porque ela é a forma carinhosa dela ser chamada, não é? Aí ela tem diversas denominações, dependendo do formato. É Tetra Brick, Tetra Gemina, Tetra Ed, vai por aí afora. Mas isso não interessa para quem está assistindo. O que interessa é que tem uma caixinha legal na mão e segura, né? Agora,
o fato de nós fornecermos sistemas integrados coloca a gente na indústria de alimentos de uma forma muito horizontal. Nós somos líderes mundiais em fornecimento de equipamentos para a indústria de sorvetes, somos muito fortes na indústria de queijos, mussarela, queijo prato, o que você imagina, fornece sistemas automáticos para fabricação de leite em pó, por exemplo, e depois vem aquilo que a gente conhece mais, é o leite longa-vida, é o creme de leite, é o suco pronto para beber. Isso é a Tetra Pak. É uma empresa mundial, nós estamos em 170 países no mundo. Das empresas escandinavas é a mais global que existe. E um número para que os espectadores tenham uma ideia. Se nós pegarmos o número de embalagens que nós fornecemos anualmente, dá uma ideia da dimensão, porque o ano passado nós entregamos 170 bilhões de embalagens longa-vida em 170 países. Puxa vida. Divide isso por 7 bilhões de habitantes, você vai ver quantas vezes nós tocamos cada consumidor. Paulo, eu vou encerrar esse bloco para nós voltarmos com o seu dia a dia. Internautas, até já.